Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 19, Política Antiga e Medieval. Trataremos dois tópicos deste capítulo. O tópico 5, que é Teoria Política Aristotélica, e o tópico 6, Conceito Grego de Bom Governo. Este capítulo, ou esse tema, ele se encontra na página 259 do seu livro didático. Então pegue lá o seu livro didático, folheie as suas páginas até a página 259 e aí então vamos partir para a nossa aula de hoje. Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas apesar de ter sido discípulo de Platão, ele fez severas críticas ao seu mestre. Entre as suas críticas está a recusa do autoritarismo daquela utopia platônica. Ele recusa também a proposta de Platão de uma sofocracia, ou seja, o governo dos mais sábios. Ele também não aceita a proposta de Platão de que a criança deveria ser entregue para a educação do Estado. Não aceita que a justiça, virtude por excelência do cidadão, esteja desvinculada da amizade ou da filia. A amizade e a justiça. Amizade ou filia, ela não se separa da justiça. O ideal de justiça aristotélico é a justiça distributiva. Não se dá igual para os desiguais. A lei é o princípio, expressão política da ordem natural. Mas Aristóteles também valoriza as leis não escritas. Filia significa a concordância entre pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns, de onde resulta a camaradagem, o companheirismo, que é a situação que Aristóteles imagina dentro de uma polis, onde os iguais, os indivíduos que podem se desprender das atividades produtivas, práticas, para se entregar ao ócio, ou à política. Esses são os indivíduos que vão estreitar laços de companheirismo, de camaradagem. E na relação entre esses indivíduos, existirá então uma busca permanente por aquilo que é justo. Mas o que é o justo? O que é a justiça? Justiça é o que se apodera da parte que lhe cabe e que distribui o que é devido a cada um. Isso é um ato justo, né? Dar a cada um conforme o seu mérito. Isso seria então a justiça distributiva. Justiça distributiva é a que leva em conta o mérito das pessoas. Não se dá o igual para desiguais, já que as pessoas são diferentes. Essa era a concepção aristotélica, de que os indivíduos são, por natureza, diferentes. Do mesmo modo, a justiça comutativa ou corretiva é a que corrige os erros da justiça distributiva, a fim de restaurar a equidade. Mesmo que as pessoas sejam desiguais no mérito, elas devem ter o necessário para a sua vida. Por isso, a cidade deve impedir a má distribuição de riquezas e oportunidades, além de, dependendo do caso, punir comportamentos injustos. Por que isso? Porque se a riqueza for distribuída de forma desigual, profundamente desigual, isso gerará conflitos intermináveis e a cidade não conseguirá atingir a felicidade. E a polis, ela existe com o objetivo de que proporcione um ambiente para a felicidade. Essa é a proposta de Aristóteles. A justiça, ela está intimamente ligada ao império da lei, pela qual a razão prevalece sobre as paixões cegas. A lei, que é um princípio que rege a ação dos cidadãos, é a expressão política da ordem natural, né? Valoriza também as leis não escritas, que foram trazidas pelo costume.
e que precisam ser observadas dentro dessa polis que busca a felicidade. Mas quem são esses iguais que se reúnem, que buscam a harmonia, que buscam a amizade, que buscam a filia? É o cidadão. Um cidadão, na perspectiva de Aristóteles, um cidadão integral pode ser definido por nada mais nem nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercida duas vezes pela mesma pessoa, ou somente pode sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Para outros encargos, não há limitações de tempo no exercício da função pública. Por exemplo, os jurados e os membros da Assembleia Popular. Aristóteles, livro A Política. Há outro tipo de cidadania além desta proposta aqui no livro A Política. Esta definição que é dada por Aristóteles é dentro do governo que ele acha o melhor, que seria uma politeia. Para Aristóteles, os homens livres e concidadãos, aprisionados em guerras, não deveriam ser escravizados, mas sim os bárbaros. Bárbaro é um nome genérico que os gregos atribuíam aos não-gregos, por serem inferiores, possuíam disposição natural para a escravidão na perspectiva dos gregos. Então Aristóteles era contrário à escravidão do homem grego. Mas, com o passar do tempo, além dos prisioneiros de guerra, os próprios cidadãos gregos que não conseguiam pagar ou honrar as suas dívidas eram também considerados escravos. E é uma crítica que se faz ao pensamento político de Aristóteles, tendo em vista de que ele justifica e até estimula, né, essa existência da escravidão. As formas de governo propostas por Aristóteles, ele as constrói perseguindo ou fazendo uma investigação a exemplo do que o biólogo faz. Assim como o biólogo cataloga espécies, investiga espécies, Aristóteles fez o mesmo processo em relação às constituições. Em suas pesquisas, ele recolheu mais de 158 constituições existentes, ele investigou sobre elas. E daí ele conseguiu, então, sintetizar essas 158 constituições numa tipologia que se tornou clássica para se compreender, então, as formas de governo. Ele usou dois critérios, o critério do número e o critério de valor. Quanto ao número, ele divide, então, em três possibilidades: o governo de um, o governo de poucos e o governo de muitos. Já em relação ao critério de valor, ele coloca duas possibilidades: as formas de governo boas e as formas de governo corrompidas. Então, colocando esses dois critérios, conforme vocês conseguem visualizar aí no quadro que está aparecendo para vocês, o governo de um só, a Constituição poderia garantir essa forma boa de governo quando fosse uma monarquia, e corrompida quando fosse uma tirania. Qual que seria então a diferença entre monarquia e tirania? O governo de um só, que busca o bem da polis e a felicidade de todos, é uma monarquia. O governo de um só, que visa os seus próprios interesses, uma tirania. Então o governo de um só pode ser bom ou ruim, ou corrompido, dependendo da prática deste governante. O governo de poucos, Aristóteles diz que pode ser uma boa forma de governo. Existem constituições ou polis que organizam seu governo com poucos, uma aristocracia. Quando é bom esse governo? Quando esta aristocracia governa para promover a felicidade de todos na polis. Quando que esta forma de governo é corrompida? É quando ela se transforma numa oligarquia. Oligarquia é quando esses poucos governam para os seus próprios interesses. Governo de muitos.
E aí vem a forma que Aristóteles vê como a melhor forma, que seria uma politeia. A politeia, ela deveria existir o governo do maior número de pessoas possível que estariam buscando a felicidade da polis. Quando ela se presta a grupos ou atender interesses dos mais pobres ou da maioria e não a felicidade da polis, então esse governo se corrompe, se transformando numa democracia. Então o que nós percebemos aqui? Que tanto Aristóteles quanto o Platão, eles têm uma visão negativa em relação à democracia. Ainda que recusasse a utopia de seu mestre, Aristóteles aspirava igualmente a uma cidade justa e feliz. E assim ele afirma lá no livro A Política, quando ele diz o seguinte: se dissemos com razão na Ética Nicômaco que a vida feliz é a vivida de acordo com os ditames da moralidade e sem impedimentos, e que a moralidade é um meio termo, segue-se necessariamente que a vida segundo esse meio termo é a melhor. Um meio termo acessível a cada um dos homens. O mesmo critério deve necessariamente aplicar-se à boa ou má qualidade de uma cidade ou de uma constituição, pois a constituição é um certo modo de vida para uma cidade. Traduzindo isso, lá no livro Ética Nicômaco, Aristóteles pretendia que a busca da felicidade ela deveria ser uma constante no ser humano. E essa busca da felicidade se dava quando ele pautava suas ações pelo equilíbrio entre o vício da falta e o vício do excesso. Ele transfere isto para a política, entendendo que a felicidade da cidade, a constituição da cidade, ela deveria seguir o mesmo critério do equilíbrio. Então percebemos, para finalizar aqui, tanto Platão como Aristóteles elaboraram uma teoria política de natureza descritiva, porque é uma reflexão que parte da descrição dos fatos, mas também de natureza normativa e prescritiva, porque pretende indicar quais as boas formas de governo. E essas normas estão estreitamente ligadas à ideia de bom governo. Essa ideia de bom governo que vincula política e ética, que foi proposta aqui por Aristóteles, aprofundando já o pensamento de Platão, vai ser um pensamento constante durante a Antiguidade Clássica e perpassando praticamente por toda a Idade Média, essa busca da ideia de bom governo. Muito bem, aqui nós vimos o pensamento aristotélico, suas principais ideias, bem rapidamente, tá? Não aprofundamos muito, porque para nós o interessante aqui é o domínio desses principais conceitos agora. Muito bem, para fixarmos esse conteúdo, eu quero que você pegue o seu livro didático e pegue o seu caderno. E agora você vai copiar essas 5 questões no seu caderno e, com o apoio do seu livro didático, vai buscar respondê-las então. Posteriormente, você vai acessar o formulário que estará em anexo a esta aula, aí no Classroom, e irá então responder o formulário, ok? Muito bem, bons estudos a vocês e até então a nossa próxima aula, quando estaremos verificando ou estudando a política no período medieval.